Você ir para o Enem com um modelo de redação é uma estratégia bastante inteligente. Muita gente considera trapaça, mas a verdade é que se você deixa ao acaso ou à sorte a sua redação, se você espera chegar o dia do Enem, olhar o tema para aí você pensar o que você vai dizer, as chances são que você tire uma nota menor do que você poderia. Preparação, para mim, tem a ver com estar realmente preparado para ter o que dizer em qualquer tema. E é por isso que eu enxergo nos modelos de redação uma estratégia muito legal. Mas não basta ter um modelo de redação, você precisa saber se ele está bom, precisa saber se ele funciona. Muita gente nessa época do ano já tem seu modelo ou seus modelos de redação. Na internet tem inúmeras opções, aqui no meu canal tem vários vídeos de modelo de redação, mas a pergunta que não quer calar é: como saber se o meu modelo tá bom? Se ele realmente vai dar conta do recado? Para que você possa em breve me mandar uma mensagem assim: minha nota de redação tinha empacado em 960 e usando o teu método e modelo consegui finalmente alcançar o 1000. Eu tava pulando de alegria aqui. Ou ainda, meu primeiro 900 mais. Destravei e tirei 920 na minha primeira redação com os modelos. Tô muito feliz, Luma. Seu método é perfeito. Ou ainda, Luma, tirei 1000 na redação com o seu modelo pronto. A primeira coisa que você precisa avaliar no seu modelo de redação é se ele realmente serve para qualquer tema. Não adianta ter um modelo de redação para o tema X ou ter um modelo de redação para o tema Y, porque isso não te prepara verdadeiramente. Eu quero que você tenha, a partir de agora, a convicção de que você vai errar o tema. A gente não tem poder nenhum, controle nenhum sobre o tema, e focar no que a gente não tem controle não é muito inteligente quando a gente fala de uma prova como o Enem. E, na verdade, quando a gente fala de qualquer coisa. A primeira coisa que eu preciso olhar para saber disso é se a minha abertura, minha estratégia de abertura, que é como eu vou abrir a redação, é algo amplo o suficiente para caber em vários temas. Por exemplo, usar a Constituição Federal de 88, que é o que eu fiz nessa redação, é uma ótima estratégia nesse sentido. Eu preciso olhar também se os meus argumentos são bons para qualquer tema. Por exemplo, os argumentos aqui são mentalidade social e silenciamento. Esses são dois argumentos que servem para qualquer problema, qualquer tema que possa cair na redação. Por quê? Porque, inevitavelmente, o ser humano é impactado pela cultura, que é o que a gente chama aqui de mentalidade social, e pelo silenciamento. Quando o problema está silenciado, não tem como eu resolver ele. E aí ele acaba sendo o tema de redação do Enem. Então, ok, tenho dois argumentos que servem para qualquer tema. Depois, eu preciso olhar se no meu desenvolvimento eu tenho um repertório que tem a ver mais com o argumento do que com o tema. Por quê? Se na hora de desenvolver aquele argumento tem tudo a ver com o tema, significa que se cair outro tema, eu perco esse argumento, perco esse repertório. Aqui a gente tem um repertório que é a teoria da eugenia, que é basicamente o pensamento de que existem pessoas que são biologicamente ou naturalmente superiores a outras. Isso gera inúmeros problemas na nossa sociedade, que podem ser temas no Enem. Então, sim, esse é um repertório que tem a ver com mentalidade social e não com um tema em específico. Portanto, ele vai sim ser muito útil caso caia um tema que não tem nada a ver com esse que tá aqui, que é a marginalização de pessoas em situação de rua. Vamos olhar o nosso outro repertório é de Habermas. Habermas defende que a linguagem é uma forma de ação. Esse é um repertório que também serve para qualquer tema, sempre que eu for usar o argumento de silenciamento. Basicamente, Habermas tem uma teoria da ação comunicativa. Ele acha que a gente falar sobre um problema é a gente agir sobre o problema. E eu concordo com ele, por isso que eu gosto tanto de trazer ele para a redação. Então eu preciso olhar se, principalmente, os meus repertórios e os meus argumentos servem para qualquer tema. E por último, e mais importante de tudo, eu preciso olhar se a minha proposta de intervenção tem a ver com os meus argumentos e não com o tema. Quando eu faço uma proposta de intervenção que tem a ver com o tema, eu não consigo usar ela em outros temas. Agora, quando eu aprendo a montar um modelo de redação em que a minha proposta de intervenção tem a ver com meus argumentos, por exemplo, mentalidade social ou silenciamento, aí sim eu consigo ter uma proposta que eu tenho certeza que eu vou usar no dia do Enem. E aí na hora eu vou fazer as adequações que eu quiser. Eu posso trocar o Ministério da Cidadania pelo governo, eu posso trocar um documentário por um programa televisivo, eu posso trocar o detalhamento, né? Por exemplo, aqui, a produção precisa ser exibida nas escolas públicas e privadas. Eu posso colocar outra coisa, eu posso mudar elementos. Mas eu mudar elementos e tomar decisões críticas na hora é muito diferente de eu chegar no Enem e ter que pensar tudo do zero em pouco tempo.
Ok, então a primeira coisa é olhar se o meu modelo realmente serve para qualquer tema. A segunda coisa para saber se o meu modelo é bom é olhar a estrutura dele. Primeiro, a gente vai querer um modelo de redação que tenha 4 parágrafos. Então aqui o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto. Isso não é uma regra no Enem, mas é uma estratégia. Organizar uma redação de 30 linhas em 4 parágrafos é a melhor coisa que você vai querer fazer. Mas não é só isso. A gente tem que olhar se esses parágrafos estão subdivididos em 3 partes. Por quê? Se a gente tem um parágrafo que como um todo é bom, mas ele não atende aos critérios específicos do Enem, as coisas não estão organizadas lá dentro, a gente vai acabar perdendo ponto por bobeira. Então, um bom modelo de redação é um modelo que, primeiro, tem uma estratégia de abertura, que é essa citação do começo, sobre a qual eu já falei. Depois, ele tem uma problematização. Eu vou chamar a abertura de parte A, problematização de parte B. E uma tese. Se o teu modelo de redação tem uma introdução geral, que contextualiza geral, mas ela não tem essas 3 partes, eu recomendo que você edite esse modelo. Depois, a gente vai olhar o desenvolvimento. A gente quer um desenvolvimento que, primeiro de tudo, tenha um tópico frasal, que é o que a gente chama de parte D. Depois, esse parágrafo precisa ter um embasamento com o repertório e depois uma estratégia de argumentação, de preferência uma argumentação lógica. Não é algo que vai dar tempo da gente falar sobre nesse vídeo, mas já tem vídeo aqui no canal explicando como fazer uma argumentação lógica. Existe como você ter um modelo de redação com argumentação no padrão nota máxima da competência 3. Isso eu acho estratégico. Talvez hoje você esteja se batendo na competência 3, esteja realmente com dificuldade de argumentar, te falte um modelo de redação para isso, com as palavras já para te ajudar, já para te guiar, ok? O outro parágrafo de desenvolvimento é igual. A gente quer mais uma parte D, só que agora do outro argumento. A gente quer uma parte E e a gente quer uma parte F. Qualquer modelo de redação que não tem essas 3 partes, ele vai gerar dificuldades para o corretor corrigir. Claro que tem uma questão que é de estilo. No método LP, no meu método, a gente vai usar essa ordem sempre. A gente vai primeiro embasar, depois argumentar. Se você olhar as redações nota 1000, tem redações que fazem o contrário. Elas vão argumentando e depois elas citam o repertório. E isso não tem problema, isso também funciona. Mas na minha visão, essa forma como a gente faz é a forma mais estratégica. Então os meus alunos fazem assim, os meus pontinhos fazem assim. E por último, a gente vai olhar se a conclusão também está organizada em 3 partes. Então a gente tem a parte G, que é uma frasezinha que serve para conectar a argumentação à intervenção. Depois a gente precisa olhar se tem a intervenção. E por último, idealmente, um fechamento. É sempre legal que teu modelo de redação tenha um fechamento, que é uma frase final, e a forma mais legal de fazer isso é retomando o repertório da introdução. Então, por exemplo, a introdução falou sobre Constituição, então agora meu fechamento retoma falando sobre Constituição. Mas, se no dia do Enem não couber essa parte I, não tem problema. Termina a redação aqui, ó, nesse ponto final. Isso não vai afetar diretamente a sua nota. Agora, a gente não vai deixar sobrar linha sem fazer um fechamento. Ok, eu já sei que o meu modelo serve para qualquer tema e eu já sei que ele tem uma estrutura de 9 partes. 3 partes na introdução, 3 no desenvolvimento, 3 na conclusão. Agora, o terceiro passo é eu saber se esse modelo está de acordo com as normas da língua portuguesa. Por quê? Senão, eu vou perder ponto numa vírgula, uma crase que está faltando, uma estrutura sintática. Geralmente, os modelos que a gente pega na internet, assim, a Deus dará, tem problemas de estrutura sintática. É bem comum isso acontecer. E como não foi você que criou esse modelo, como você não é expert em redação ou em língua portuguesa, pode ser que você não perceba. Mas como que eu faço para saber se o meu modelo está de acordo com as regras da língua portuguesa? A primeira coisa que você pode fazer é colocar esse texto no Word, por exemplo, para ele identificar alguma coisa que esteja errada. Isso é legal para revisar. Claro que na hora, quando você for usar o modelo, tem coisas que você vai escrever no dia da prova que não estão no modelo, certo? Você vai colocar argumentação de acordo com o tema, problematização de acordo com o tema e tudo mais. Então, não significa que você não vai errar nada de gramática, mas diminui drasticamente de você revisar
revisar em vez de você ir com um modelo que já pode ter erros. Você já pode estar usando ele com erro e sem perceber. Uma outra dica nesse sentido é, revisou o teu modelo tá redondinho em língua portuguesa, não tem problema nenhum, cuidado na hora de usar. Muita gente pega modelos bons que estão perfeitos em língua portuguesa, isso acontece muito na minha plataforma, mas por falta de atenção, quando vai usar o modelo, esquece de uma vírgula, esquece de uma acentuação, gera um truncamento, coisas que estavam corretas. Coisas que estavam corretas no modelo. A gente não quer isso, então precisa ter uma questão de atenção. Beleza, olhei se o meu modelo é padrão, serve para qualquer tema, olhei estrutura e olhei gramática. Qual é a próxima coisa que eu tenho que olhar? A quarta coisa que você precisa olhar no seu modelo é se ele tem a coesão adequada. Como que é uma coesão adequada, Luma? A gente vai ter, para tirar nota máxima na competência 4, que ter 2 conectivos interparágrafo. O além disso é um exemplo disso e o portanto também. São conectivos que ligam um parágrafo ao outro. Se eu tiver 2, eu já tiro nota máxima, tá? Esse, primeiramente, o Enem considera ele um conectivo, mas não interparágrafo. Então, ele não cumpre essa função, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que ver se no meu modelo de redação, em todos os parágrafos tem elementos coesivos. Por exemplo, embora um elemento coesivo, nesse contexto é um elemento coesivo, primeiramente, nesse viés, que mais? Na questão da população de rua também funciona como retomada do tema, uma vez que depois, nesse sentido, porém, por vezes, bem como, por exemplo, olha quantos elementos coesivos. Tal problema, então, tal produção, além de, assim. Para uma redação tirar nota máxima, ela precisa ter elementos coesivos de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Então, check, isso está correto. Mas, se eu errar algum conectivo, por exemplo, eu coloco além disso no lugar que eu queria colocar portanto. Ou seja, eles têm significados diferentes. Eu perco automaticamente nota. O Enem tem tolerância 0 para erro de conectivos. Então, essa é uma coisa legal de eu revisar também. Nesse caso, o ideal é ter um professor, um profissional, corrigindo a tua redação, o teu modelo para te sinalizar, porque é uma coisa que não necessariamente a gente sabe de cor. E, além disso, eu não posso ter repetições de conectivos. Então, é legal eu ver se no meu modelo eu tenho conectivos diferentes. A ideia é não repetir nenhuma vez. Eu posso repetir coisas da minha redação, por exemplo, o tema, mas conectivos não. E por último, a última coisa que eu preciso fazer para saber se o meu modelo de redação está bom é testar ele em pelo menos 3 temas de áreas diferentes, de eixos diferentes. Então pega um tema de tecnologia, pega um tema de educação e um tema de saúde e vê se funciona. Vê se você realmente consegue usar. Não adianta ter um modelo de redação que é perfeito na teoria, mas não funciona na prática. Ufa, você já tem um checklist agora, que é ver se o modelo de redação é padrão, ver se ele está dentro da estrutura, ver se ele não tem erro de português, ver se a coesão está boa e ver se ele realmente está funcionando, se você consegue usar ele em vários temas. Mas eu sei que é muita coisa para fazer sozinho, por isso eu criei o Bootcamp da Redação. Lá eu vou te dar o passo a passo certinho do que você vai fazer no dia do Enem, do momento em que você vê o tema até entregar a tua redação. E lá dentro está o que eu considero o melhor modelo de redação para o Enem desse ano, de acordo com as regras do Enem desse ano. O Bootcamp é um treinamento de 3 horinhas, então dá tempo de fazer, tanto que tem gente que na véspera do Enem tá entrando no Bootcamp só pra me deixar maluco. E ele já foi testado e validado, então tudo que tem lá dentro está de acordo com as regras do Enem e já funcionou para outras pessoas em outros anos. Isso é muito legal. Eu vou deixar o link aqui nos comentários para você se inscrever. Vem 900 mais e ponto, viu?